Então vamos só aguardar a Tárcia entrar para a gente dar prosseguimento à live, tá bom, pessoal? Voltamos. Oi! Ah, graças a Deus. Tá. Voltamos. Pois é, enfim, o Instagram tem essas falhas, né? Mas, Tárcia, então, o que eu estava te falando, assim, só para esperar um pouquinho para o pessoal entrar de novo, são muitos desafios, entendeu? Então, assim, até eu vou usar essa live como uma sessão de terapia, na verdade, mas o número de demandas que a gente tem, como eu estava falando, ele é muito grande, entendeu? Então, existe uma sensação, às vezes, de desespero, no sentido de você não conseguir executar todas as tarefas, entendeu? Isso, às vezes, gera ansiedade e coisas que você certamente vai abordar durante... Insônia. Então, exatamente, durante a sua exposição, né? Agora, o que eu estava comentando antes da gente parar a live é que nenhum desses aspectos gerenciais ou a importância de um coaching, preparação psicológica e tal, são abordados na faculdade de medicina. Então, na formação médica, você não tem nenhuma noção disso. Você não tem noção de vendas também. Então, nessa parte comercial e gerencial da vida como um líder, você não tem isso, pelo menos na faculdade de medicina, entendeu? Então, assim, isso é uma situação muito complicada, porque você acaba tendo que ou aprender sozinho na marra, né, através dos seus erros e acertos, ou você contrata alguém para te ensinar e resolver, e te ajudar a resolver as questões, como uma pessoa como você, entendeu? Então, acho que essas são as saídas, né? Agora, Tarcia, então, vamos comentar o seguinte. Então, eu vou te dar a palavra. Eu vou pedir para você comentar a importância do coaching para o cirurgião plástico e para outros líderes, tá? Eu queria que você, na sua resposta, abordasse dois fatores. A parte pessoal, obviamente, e a parte profissional, tá? Ok. Então, fica Ok. super à vontade aí. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Tárcia Gonzalez, eu sou psicóloga, palestrante, escritora. Também trabalho com coach, não só empresarial, também como pessoal. Por quê? Porque a minha formação ela foi multidisciplinar, eu fui executiva durante muitos anos. Então, isso acabou me levando para o desenvolvimento de grandes empresas, no qual eu desenvolvi um trabalho voltado para a liderança. Para quê? Para você alcançar a alta performance. Todo profissional, toda empresa, ela busca entregar para o seu cliente o seu melhor. E isso se chama alta performance. Mas você não tem como fazer isso se você não tiver pessoas ao seu lado e você mesmo, como líder, pronto e apto a isso. Então, o que é realmente o trabalho do coach, que é o trabalho que eu faço? Você mencionou uma coisa muito interessante. Não é só o médico que não recebe esse tipo de instruções dentro da graduação. Nenhum profissional, seja engenheiro, seja médico, seja bancário, administrador, economista, todos passam pelo mesmo problema. Nós tivemos um desenvolvimento nos últimos 30 anos, onde o Brasil começou a crescer, a acelerar, e nesses últimos anos os profissionais começaram a se destacar. Você pode perceber que as empresas ou os profissionais de sucesso, eles têm aproximadamente entre 50 e 60 anos. Então, ou seja, nós viemos de uma história que no Brasil todo mundo começou a se graduar, ter condições de ir para fora, trazer coisas de fora, como foi o seu caso, e se estabelecer aqui. E aí as coisas começaram a acontecer. O brasileiro começou a ter condição de absorver aquele produto, seja ele
da cirurgia plástica, seja ele no seu consultório, ou seja ele dentro de uma empresa, e aí a coisa começou a crescer um pouco desordenada. O que é isso? Você não tem nem processos dentro da sua empresa e nem mesmo processos dentro da sua vida pessoal. E a coisa vai se misturando. Não tem como você ser um dentro do seu negócio e outro dentro da sua casa. Às vezes a pessoa diz assim, tá tudo bem, a sua vida tá indo bem, você tá bem? Ah, não, eu estou bem aqui no trabalho, na minha casa não está nada bem. Isso não é verdade, porque você é continuidade da sua vida pessoal. Então, o que o trabalho do coach, no caso, uma psicóloga, faz a diferença? Quando você tem um coach é o treinador, né? Nós temos 3 coisas aqui importantes a serem esclarecidas. O coach, ele aconteceu no final dos anos 18, 19, 20, a febre do coach. Muitas pessoas começaram a se sentir deprimidas, exaustas, sem conseguir bater suas metas, o número de informação era muito grande, e aí elas se perdiam dentro da sua carreira. E veio dos Estados Unidos para cá, né, da Europa para cá, nos últimos 7 anos, a formação de coach. Só que o Brasil banalizou essa formação. Então, nós temos muitos coaches competentes, mas temos muitos coaches que fizeram cursos de finais de semana, que eram administradores, advogados, até médicos. E aí todo mundo passou a ser coach. Todo mundo passou a querer treinar as pessoas. Então, a gente teve, até no meu livro, eu falo sobre a febre do coach. O que é isso? Nem os jovens sabiam o que queriam ser, nem os adultos, e muito menos as pessoas que já alcançado seu sucesso. Todo mundo passa a entrar dentro de um vácuo e ficam perdidos. Só que nós, brasileiros, nós não temos a cultura da terapia, de ir ao psicólogo. Todo mundo acha que você só vai ao psicólogo quando você tem problema. Ninguém acha que o psicólogo pode ser alguém que vai desenvolver você emocionalmente para que você possa estar mais robusto, mais forte, né, para poder aguentar as dificuldades da vida. Então, o que acontecia? Não, eu não vou para o psicólogo, não tem problema. E o psicólogo passou a ser aquele profissional que só era procurado quando existia uma indicação real. E aí aquilo já era um problema. E o psiquiatra começou a ser muito procurado. Por quê? Porque vieram as doenças do século XX, que foi a ansiedade, as crises de pânico, o excesso de trabalho, o excesso de informação. E ninguém sabia lidar com isso. Nesse buraco, profissionalmente, a gente encontra um lugar onde entra o trabalho do coach. Tem muito coach muito bom no mercado. Mas o coach, o que ele é? O treinador. Ele necessariamente não conhece de pessoas, ou ele não conhece do seu trabalho, mas ele vai te treinar a sair de uma situação e entrar em outra. O que eu vivenciei durante esses últimos 3 anos? Muita gente indo para coach e aí criando mais angústia emocional, mais problemas emocionais e acabando indo para o psiquiatra e o psiquiatra encaminhando para o psicólogo. Então, eu tenho algumas pessoas que são parceiros e esses psiquiatras, eles precisam do apoio do psicólogo. Porque o psicólogo vai na raiz do problema, ele vai entender o que a pessoa está passando. E aí ele, junto com o psiquiatra que trabalha a questão da medicação, vai tirando a pessoa daquele processo de angústia e de depressão. Isso pode levar 6 meses, 1 ano, até 2 anos. O coach não. O coach ele vem e fala o seguinte: eu vou te fazer um processo de coach. Eu vou te vender um processo de coach. E se hoje você não está feliz na sua carreira, o que você quer ser? Então, ele veio muito nessa direção da carreira, do que você quer ser, como você pode vencer. E as pessoas recém-formadas, pessoas que não tinham certeza da sua profissão, foram em busca desse coach. E esse coach ajudou muita gente, mas também desconstruiu positivamente muitas pessoas que estavam, às vezes, no caminho ou não tinham o talento necessário para aquilo que elas estavam fazendo, a se frustrar mais ainda. Porque o coach fala, igual um jogo de futebol, né? Vai lá e chuta a bola que você vai fazer gol.
Então, a pessoa quer chutar a bola, ela quer fazer gol, mas ela não tem as competências necessárias para aquilo. Ou, às vezes, não tem emocionalmente, ela não está preparada para aquilo. Então, a diferença que eu vejo é que, como eu trilhei toda uma carreira como executiva dentro de empresas, trabalhei com planejamento estratégico, com foco em lideranças e trabalhar com elas para que elas pudessem encontrar a alta performance de seus liderados, eu percebi que o meu trabalho de coach ele era muito mais valorizado porque as pessoas que me procuravam, executivos, donos de empresa, pessoas que... Se sumiu, Alan, tá me ouvindo? Sumi aqui, né? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Sumiu aqui. O que será que aconteceu? Não sei, ficou tudo lilás. Não, mas vamos Vamos continuar. lá. Tá mais Então, bonito assim. estava dizendo, o meu trabalho focado em grandes empresas, eles tinham como objetivo preparar esses líderes para que eles pudessem encontrar a sua alta performance. E nada mais é do que você se conhecer a si mesmo. Então, quando você vai se conhecer a si mesmo, você tem que ter uma pessoa muito, muito bem desenvolvida no grau emocional para te dar esse amparo. Como eu tenho toda esta formação dentro da psicologia comportamental, da Gestalt, também trabalhando na psicologia corporativa, eu consegui unir esse trabalho de coach com a psicologia com muito sucesso. Então, eu criei um programa. Para quê? Para atender esses líderes que querem encontrar alta performance, mas trabalhando também com princípios, com ferramentas valiosas que o coach trabalha, mas com princípios da psicologia, principalmente da psicologia positiva e da gestão da emoção. Então, eu trabalho o profissional ou a pessoa com os dois olhares, não só daquilo que ela quer realizar, mas como ela vai realizar e de que forma, quais são os pontos de risco que ela tem e quais são os pontos fortes que ela tem que explorar. Entendeu? Sim. Então, assim, na verdade, você ajuda a implantar uma sistematização business, né, na situação, né? E você também dá as ferramentas emocionais, psicológicas, para que o líder consiga encarar melhor as atividades do dia a dia, né? Acho que o coach é isso, ele faz um raio-x geral da situação e aí vai oferecendo ferramentas para que o líder consiga lidar com todos aqueles fatores que eu expus a você de uma forma mais harmônica. Acho que essa é a ideia, né? Então, fazendo um paralelo até o seu trabalho, né, que eu tive a oportunidade de ver a live ontem, quando você vai tomar uma decisão de uma cirurgia, você tem todo o passo a passo do que você vai fazer. E aí, com todo esse passo a passo nas mãos, você já tem a estratégia e do que você vai fazer. É exatamente o mesmo trabalho que eu faço. Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico daquele cliente. Né? Então, aquele cliente, qual a função que ele hoje desempenha, quais as competências que ele tem que ter, se ele está bem adequado onde ele está. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ansiedade, uma frustração, mas ela não consegue enxergar que faltam competências para ela poder fazer aquilo que ela precisa. Então, e às vezes ela também não quer ouvir o outro, né? Porque o ser humano ele não quer ser criticado. Ele sempre arruma uma desculpa para a crítica. E a crítica é muito importante, porque ela, bem colocada, ela passa a ser uma ferramenta de construção. Porque, inclusive, você falou ontem, né? Quando você vai para um congresso, você gosta de mostrar os erros. Porque através dos erros que foram duros e foram difíceis, você consegue mostrar o que não deve ser feito. Então, você é um mentor. E isso eu também desenvolvi. Dentro da psicologia, dentro da minha graduação, dentro da área que eu trabalhei e explorando, né,
como executiva, grandes empresas, eu desenvolvi não só o coach, mas também uma ferramenta de mentoria. O que é isso? Você dá para o seu cliente 3 ou 4 opções e ele passa a escolher aquilo que ele deseja. Você não vai dizer para ele assim, você vai por esse caminho X, Y ou Z. Você vai mostrar para ele as perspectivas que ele tem. E isso, como que eu faço isso? Você, no caso, faz todos os exames, tomografias, etc. Eu aplico os testes. Todos os testes que eu faço são testes validados e aí eu mostro isso para o cliente. Então, o cliente faz o primeiro encontro, conhece o trabalho, fala as expectativas. Depois, no segundo passo, eu passo por uma bateria de testes com ele e esses testes, eu tenho para ele um resultado. Esse resultado, junto com o meu diagnóstico, eu sento e abro para ele um mapa. Esse mapa, ele vai entender exatamente quais são os pontos que ele tem como líder, que são pontos fortes e pontos de risco. Porque nós não temos nada que não pode ser desenvolvido, mas nós temos pontos de risco. E nesses pontos de riscos, ele vai concordando com esse feedback, normalmente isso acontece. Inclusive, eu já tive muitos clientes médicos e é muito interessante tratar essa... Porque cada pessoa ela é um indivíduo, mas existem coisas parecidas com tipos de profissões diferentes. Então, o perfil psicológico de um médico é diferente de um advogado, que é diferente, por exemplo, de um decorador, entendeu? Então, você percebe isso claramente dentro dos testes. E aí você expõe para o seu cliente quais são os pontos que ele tem de risco e os pontos que ele tem que são fortes. E aí existe uma coisa muito importante que você também colocou, a questão da idade cronológica. As pessoas perguntaram, quando que uma pessoa pode fazer uma cirurgia? Você falou assim, a partir dos 15 anos. Quando que uma pessoa pode fazer um trabalho de coach? Pelo menos a partir dos 18 anos, quando ela já tem essa primeira formação pronta. Ela pode fazer um trabalho para ela poder desenvolver o que ela realmente quer para a vida, fazer um mapa, uma roda da vida, onde ela vai ter mais clareza das escolhas dela. Ela pode fazer durante a vida, ela pode fazer no meio da vida e ela pode fazer também já depois que ela se encontra satisfeita e com um grau de cobrança muito grande. Esses são, assim, os maiores desafios. Porque quando você já está realizado profissionalmente, você precisa de saber administrar a sua vida, que é o que você falou. Nós, como líderes, como mentores, nós somos muito exigidos do outro. Então, todo mundo quer que nós estejamos bem, felizes, né, com tudo em dia. E isso, quando você tem tudo isso, qualidade de vida, âmbito pessoal, de relacionamentos, familiar, profissional, você tem uma demanda incrível em volta de você. Então, acho que teve um problema de sinal aqui com a Tati. Oi, voltou. Voltou. Então, quando você já se encontra nesse período da vida, né, entre 45, 55 anos, até 60 anos, você fala assim, poxa vida, eu já me realizei profissionalmente, eu me realizei pessoalmente. Ao contrário, porque nesse momento é a hora que você mais é demandado. E você tem que ter uma estrutura muito forte de se organizar. Porque durante a vida, quando você está buscando, você tem uma rotina que às vezes você fica blindado. E quando você está num outro processo, que você já se encontra como líder e como mentor, você é demandado. E aí você tem que estar muito bem. Aí você tem que usar da inteligência emocional, você tem que usar de ferramentas da gestão da emoção para você dar conta dessa demanda. E não é fácil. Então, primeira coisa que a gente faz depois de todo esse diagnóstico, é fazer com que a pessoa se olhe e realmente trace aquilo que ela quer. É muito, muito interessante. Tá, Tárcia, então vamos lá. Começa tudo com a avaliação. Dá uma ideia temporal para a gente
em termos de como que é feito o coaching, então? Você tem ali essa avaliação que demora o quê? 2 semanas? 1, 2 semanas? Não, o primeiro encontro, eu não trabalho por tempo, eu trabalho por encontro. Por quê? Porque as pessoas, como uma consulta que você faz, às vezes a pessoa chega muito bem resolvida, ela sabe o que ela quer. Então, em 1 hora, você explica tudo para ela e pronto, ela não tem nenhuma dúvida. Outra não, outra ela precisa de 2 horas, ela precisa de 3 horas, para que ela consiga se expor. Existem dificuldades diferentes, cada ser humano é um ser humano. Então, eu trabalho por encontros, que ele pode ser de 60 minutos no mínimo, normalmente, até 90 minutos, enfim, até 2 horas. Eu já peguei já a primeira consulta, que já me durou 2 horas e meia, 3 horas. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente fazer um atendimento personalizado. E quantos encontros? São o processo... eu gosto de trabalhar com muita transparência com o meu cliente. Então, eu deixo ele muito à vontade. As pessoas, elas não podem, como processo de psicologia, ficar amarrada em você. Então, o interessante é você entregar para ela o máximo possível de informações para que ela consiga fazer esses exercícios e ficar auto-independente. Ela não pode ser dependente do coach nem do mentor. Ela tem que ter autoconhecimento e seguir sozinha. Então, eu coloco esse processo em 10 encontros. No finalizando esses 10 encontros, ela está apta a seguir, ela sai com todo o material, com essa roda da vida, com todos os testes, com os resultados, com o manual dela, né? Que é o manual dela de vida, do que ela quer, estrategicamente, onde ela quer chegar. E aí, depois, eu fico à disposição. Quando ele precisa, quando o cliente precisa, de acordo com pontualmente uma dúvida ou não, ele retorna e faz uma consulta esporádica. E Tárcia, essas 10 sessões, o que é? 1 por semana, é isso? Eu gosto de trabalhar, no máximo, de acordo com a disponibilidade do profissional, com encontros quinzenais. Mais do que isso, impossível. Quanto mais próximo os encontros forem, melhor. Por quê? É como você ir na academia, né? Se você vai na academia 1 vez por mês, você nunca vai ter resultado. Então, se você se encontra comigo 1 vez por semana e durante esse processo você tem algumas tarefas a serem feitas, alguns exercícios, você tem que me dar feedback, eu deixo um canal aberto com o meu cliente, aonde ele tem acesso a mim durante esse período de ausência de 1 semana, para que ele possa perguntar alguma dúvida que ele queira, mas eu passo alguns exercícios para que ele possa fazer. Quando ele volta 1 semana depois, está tudo muito fresco, está muito fácil da gente dar continuidade. Sim. Até 15 dias, dependendo do perfil, a gente consegue trabalhar assim. Mas quando passa de 15 dias, a gente tem um risco de perder o trabalho. E aí ter que recomeçar. Então, a minha indicação é que sejam encontros semanais durante 10 sessões. Então, a gente teria aí pelo menos 2 meses e meio de trabalho. Uhum. Então, vejam que assim, é um processo tipo academia, tem que ter assiduidade, né? Senão não vai, né? E aí, como o brasileiro em si, né, às vezes é meio enrolado, e o ser humano também foge, né, das suas dores, existem sessões, às vezes, que as pessoas não querem fazer. Então, assim, eu pego pesado, porque a transformação, ela não tem jeito de vir se você não fizer ela através do exercício diário, né? Então, se eu dou um exercício para você fazer. Então, é mais ou menos, lembre-se da academia. Não adianta você querer estar com a sua saúde em dia se você não praticar o exercício físico. Não vai descer do céu alguém que vai ficar com o seu físico perfeito. E o seu emocional, o seu mental é a mesma coisa. Ele é trabalhado todo o tempo. Então, eu falo assim, olha, primeira coisa, você realmente quer se transformar? Porque se você vier, o meu sucesso é a sua transformação. Então, as coisas que têm que ser ditas, elas vão ser ditas. Porque você está me contratando para isso. Né? Tá. Eu não vou ficar ali fazendo meio de campo, nem adulando ninguém. Então, tudo é dentro dos fatos, né? Dentro dos testes, dentro do diagnóstico. Tá, então agora a gente vai se divertir um pouquinho.
porque eu vou te colocar algumas situações práticas, tá? Então, vamos lá. Tá. E eu vou te colocar algumas impressões pessoais. Por exemplo, no consultório, qual que é a minha impressão pessoal? Quanto mais sistematizado for o consultório, quer dizer, quanto mais padrão você tiver nas condutas de vendas, administração, etc., menor é o estresse do líder, na minha opinião. Segundo, eu acho que pessoas que são muito centralizadoras, Tárcia, e muito detalhistas, muito perfeccionistas, têm uma tendência a sofrer mais, né? Porque eles têm um pouco de dificuldade de delegar, né? É verdade. Só que aí, qual que é o problema? Quando você quer delegar, você tem que ter gente de confiança para que você fique tranquilo de delegar, certo? Porque senão o serviço não sai, né? Então, assim, o que eu vejo no consultório são essas duas coisas. A importância da sistematização e a importância de você ter funcionários de confiança para que você possa delegar, né? Sem sofrer, tá? Para que você, se você for muito perfeccionista ou centralizador, para que você não sofra tanto, né? Então, essas são as minhas impressões do consultório, quer dizer, dessa parte business da coisa. Você tem algum comentário a fazer? Tenho. Fantástico isso que você me colocou e você vai ficar um pouco surpreendido com a minha resposta. A questão da confiança, ela é muito importante, sim, mas ela não é primordial. Vou te explicar por quê. Você precisa de ter pessoas competentes. A confiança você vai guardar para os seus relacionamentos. Profissionalmente, as pessoas que trabalham com você, elas foram contratadas porque elas são competentes para fazer o que ela faz. Então, ela tem que te dar uma entrega profissional. Quando alguém te chega na sua clínica e te contrata, ela tem todas as questões da empatia, ela vai criar um vínculo de confiança, mas, em primeiro lugar, ela vai te contratar porque você sabe o que você faz. Não, sim, mas, Tárcia, ela vai confiar em você por causa da sua competência. Da Então, sua por exemplo, competência. o que acontece? Eu tenho pessoas extremamente competentes no consultório que fazem com que eu consiga me afastar um pouquinho, confiando de que as coisas estão acontecendo, né? Mas isso porque elas são competentes. Agora, o grande desafio do líder, na minha opinião, Tarso, é que, infelizmente, a gente comentou isso na live de vendas, mesmo você tendo uma equipe competente e confiando nelas, aquele ditado do que o boi só engorda sob os olhos do dono, né? Mesmo assim, o líder precisa estar a par de tudo, não tem jeito. Então, o líder não pode simplesmente pegar e delegar tudo para a equipe enfim, e abstrair, entendeu? Eu acho que, eu não sei a sua impressão disso que eu estou falando, mas eu sinto que eu preciso sempre estar lá supervisionando para ter certeza que está tudo ok. Não sei se é correto isso ou se é uma herança do meu perfeccionismo. A minha experiência é com grandes empresas. Então, nas grandes empresas, mesmo que você seja idealizador da empresa e do negócio, chega a um certo ponto, imagina uma grande empresa, imagina a maior empresa que você conhece, seja o que for. O proprietário, o idealizador, ele não consegue, chega a um ponto que ele não consegue mais ter os olhos dele em todas as ações. Sim. Então, você precisa de entender que se você quer manter o seu negócio do tamanho que ele está, você tem um preço a pagar, mas você escolheu isso e você vai conseguir fazer tudo. Você vai conseguir olhar todo mundo. Mas se você dá um outro passo, vamos supor que você queira ter clínicas mais no Brasil ou queira estar no exterior, aí você não vai viver? Como é que você vai fazer? Então, você tem que ter métodos. Quais são esses métodos? São métodos de controle que você só precisa passar a vê-los entre 2 a 3 dias por mês. Porque aquele não é o seu negócio. Vamos falar, por exemplo, área financeira. A área financeira é onde mexe no bolso. Você está trabalhando, trabalhando, trabalhando. E o dinheiro está indo embora, está indo embora, está indo embora. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter um sistema, onde um RP, onde tudo vai ser lançado, onde você vai fazer tudo com nota, onde você vai conferir esse faturamento, onde você vai ver se
foi feito o pagamento de impostos e qual foi o seu resultado líquido. Ponto. Isso é uma página. E isso é uma reunião por mês. É o que hoje eu faço em algumas empresas que eu trabalho como consultora. Não só como consultora, mas também dentro de conselhos como conselheira. O conselho se reúne 2 dias por mês. E nesses 2 dias, nós conseguimos verificar em algumas companhias que eu trabalho, por exemplo, uma delas tem 22 filiais no Brasil. Eu consigo saber o que está acontecendo em todas elas. Tá, como você consegue fazer isso? Porque nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, você tem que ter um sistema que vai controlar essas coisas que não são o seu negócio. Área financeira, contábil, número de ligações, visitas, clientes, pacientes, cadastros, tudo isso tem que estar ali dentro do sistema. E aí você, sabendo sistematizar isso, a gente vai evoluindo, né? Ninguém sabia fazer live, hoje todo mundo está sabendo, né? Não, Na sei, tá verdade, certo. Não, ok, mas o líder precisa analisar esses números, né? O líder ele tem que ficar de olho precisa, nos resultados. tem, mas ele não precisa mais de 2 dias para fazer isso. Se Entendi. você fizer isso todos os dias, você vai deixar de ser o mais importante que você é. Entendeu? Seu negócio é o quê? É cirurgia, é estudar, é buscar novas tecnologias, é viajar e estar em congresso. Você não pode se preocupar com isso, mas você tem que ter sistemas. E isso só a tecnologia nos traz. No passado, era assim, ó, era na mão. Era você Sim. conferir ficha, era você ver se entrou, se não entrou, era pegar saldo bancário. Hoje não, a conta tem que fechar. Entendeu? Então, a área de tecnologia hoje, ela é a mais importante de qualquer negócio. Porque se você tem um sistema de tecnologia que controla esse tipo de coisa, você precisa de trabalhar apenas a cultura. A cultura da empresa é o quê? Como que você quer que seus clientes sejam atendidos? Como que você quer treinar as pessoas? Qual a impressão que você quer que o seu cliente saia de dentro da sua clínica? Quais os serviços que você vai oferecer? E aí também parte para a área financeira. Por quê? Porque muita gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e não faz conta. Então, ou seja, quanto que você quer no final? Qual é o líquido que você quer no final? Porque se você cresce, 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 tem um monte de trabalho e sobra no final menos do que você ganhava antes, será que valeu a pena crescer? Uhum. Então, isso Sim. mudou muito, esse capitalismo mudou muito. Você não precisa de ser gigante, você precisa de ter resultados. Então, como eu trabalhei durante 12 anos na área financeira, isso também agrega valor à minha consultoria, ao meu trabalho de coach, porque eu sei fazer toda a análise financeira, trabalhei na área também de tecnologia, na área de gestão de pessoas, que eu ganhei vários prêmios. Então, durante os últimos 30 anos da minha vida, eu dediquei à área empresarial. Quando eu fiz a escolha, 7 anos atrás, de pedir a demissão como executiva, eu comecei a desenvolver uma nova carreira, que hoje eu faço, que é esse trabalho direto com empresas, onde eu posso atuar no resultado das empresas através das lideranças ou através também do individual. Né? Eu faço tanto o treinamento das equipes, do coletivo, quanto também do individual. E isso tudo passa pela liderança. Porque dentro da liderança nós temos 4 pilares. E aí a gente tem que identificar esses pilares. E a gente tem que saber que cada líder, ele é bom em alguma coisa. Em outra coisa que ele não é bom, que a gente chama de ponto de risco, ele tem que escolher se ele quer desenvolver ou não. Por exemplo, pessoas que lidam com arte, né? Arquitetos, músicos, eles não conseguem trabalhar na área financeira. Eles não conseguem entender números. E aí a pessoa já está com 40 anos. Aí eu pergunto para ela assim, você quer aprender isso ou você quer aprender a fazer a leitura do básico? Ela fala assim, eu quero aprender a fazer a leitura do que eu preciso saber, o resto eu não quero. Aí ele vai contratar um profissional, aí é o detalhe que eu te falei, não da sua confiança, mas isso é um grande erro, porque as pessoas acham que contratar um profissional da confiança é o amigo do amigo, é o indicado, a da família,
Entendeu? Aí você cria uma expectativa que aquela pessoa vai cuidar do mais importante, que é o seu financeiro. Aí dá um problema lá, aí fala assim, não, mas ela era da minha confiança. Não, eu sei, ela continua sendo sua confiança, mas ela não tem a competência. E quando a gente fala de competência, não tem problema nenhum. Todo mundo é competente em alguma coisa e não é competente em outra coisa. Mas a gente tem que assumir para nós mesmos, como líderes, o que a gente não tem de competência. E delegar. Aí não tem esse negócio de centralizar. Você tem que delegar para quem é tem. uma, é, o que eu aprendi, Tárcia, que eu queria passar aí para os internautas, tem vários médicos assistindo a gente, é que assim, dentro dessa área de administração, eu entro totalmente nisso que você falou, de não querer, enfim, mexer com essa parte financeira. Eu não consigo também. Então, a mensagem que eu queria passar é que, assim, infelizmente, demora um certo tempo para você conseguir formar uma equipe coesa. Quando você encontra esses profissionais, você deve usar técnicas de gestão para manter essa equipe que você tem, especialmente mantendo eles motivados para que eles continuem na empresa, né? Então, demora um certo tempo para você achar essa equipe. E eu acho absolutamente crucial que as contratações sejam bem feitas, entendeu? Porque se você contratar mal, você acaba perdendo muito tempo até contratar outra pessoa. Então, assim, existem várias nuances de administração que precisam ser aprendidas. E hoje eu prefiro, Tárcia, contratar uma pessoa profissional para dar toda uma assessoria ali no consultório, para fazer uma análise geral, do que ficar batendo cabeça, entendeu? Então, assim, eu queria só passar essas visões que eu tenho e, especialmente, também contratar especialistas na área que você precisa, entendeu? Então, óbvio, se você precisa de uma pessoa de financeiro, que seja uma pessoa que sabe fazer isso, entendeu? Não tentar tapar buracos colocando, sei lá, uma fisioterapeuta para fazer a limpeza, por exemplo. Acho que não é bem por aí. Então, assim, tem várias técnicas ou táticas de business, de administração, que você tem que aprender. Então, eu não sei, eu hoje, como eu aprendi muito tomando na cabeça, eu prefiro contratar uma consultoria profissional para ensinar isso desde o começo da carreira, né? Você está certíssimo, não só na sua área, mas em todas as empresas, seja ela pequena, média, grande. Né? Eu fiz mais de 5.000 entrevistas durante a minha carreira. Então, eu consigo fazer essa leitura. Hoje eu presto esse trabalho de assessoria, muitas executivos que me conhecem, eles fazem todo o processo de seleção e depois pedem para eu poder analisar os 3 últimos currículos. Sim, então, eu faço as 3 últimas entrevistas com 3 currículos e aí eu dou esse feedback também. É uma outra assessoria que eu presto. Sim. E eu tenho muita alegria de falar que, assim, é claro que às vezes não dá certo, é óbvio, isso nós estamos tratando de ser humano, não é uma matemática, mas existem formas de você minimizar o erro, sabe? Sim. Então, assim, tem inclusive esses próprios testes. Os mesmos testes que a gente pode aplicar dentro de um trabalho de coaching, você deve aplicar em todos eles quando você vai fazer uma decisão final. São coisas muito sutis que às vezes você não pergunta ou você não percebe. Além das competências que a pessoa tem que ter e são comprovadas, ela tem que ter também questões que são alinhadas com aqueles objetivos que você tem. Né? Então, você não adianta contratar uma pessoa que os valores são diferentes dos seus valores da sua empresa. Então, qual é o objetivo da sua empresa? Por que a sua empresa existe? Qual é a missão dela? Essa pessoa ela está vindo de encontro a isso ou não? Então, ela tem que também ter essa sintonia com a cultura do seu negócio, independente de qual seja o negócio. Então, contratar é fundamental. Então, vejam aí o grau de especialização e a complexidade. Quer dizer, então, assim, eu acho que você tem que ter um treinamento para o pessoal de vendas, você tem que contratar adequadamente, você tem que contratar os especialistas. Então, tem tanta coisa fora aí da área da medicina que realmente o que eu sugiro para quem está nos ouvindo é a contratação de um profissional para ajudar o cirurgião
a encarar essa parte do consultório. Mas eu queria mudar de assunto agora, Tati, e falar o seguinte. Bom, eu tô com 47 anos, eu tenho filhos pequenos, né, que inclusive eu estou servindo de professor para eles no esquema online aqui de aprendizado que eles têm na escola. Eu tenho meus pais e a gente sabe que eles vão ficando velhinhos e eles viram crianças também. Aí tem todos aqueles problemas que eu te falei. Eu tenho que administrar o consultório, enfim, eu tenho que manter minha condição física, tenho que manter minha cabeça no lugar. Então, conta um pouquinho para a gente. Como é que você administra essa parte pessoal quando você tem tanta coisa acontecendo que você acha que você não vai dar conta? Dá umas dicas para a gente. Bom, a primeira coisa é você dividir mesmo em áreas, né? A gente faz assim uma roda que são 4 áreas, que são a roda da vida. A primeira, ela é pessoal, a segunda, profissional, a terceira, qualidade de vida e a quarta, área de relacionamentos. E uma tem que estar engajada na outra como uma engrenagem. Mas você tem que atender todas as áreas. Então, a primeira coisa é você entender que não adianta você colocar mais de 3 metas em cada área por ano, porque você vai se frustrar. Então, dá um tiro no seu pé. Então, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero me desenvolver intelectualmente, fazer 3 cursos, eu quero profissionalmente fazer também não sei quantos congressos, eu quero isso. Ou seja, você chegou no começo do seu ano, você já quer tanta coisa que você se perde. Então, eu faço esse mapa. Esse mapa da roda da vida, eu pego lá a área pessoal e nós vamos linkar 3 coisas. Saúde. Como está a sua saúde? Primeira coisa. Independente se você trata de saúde ou não, as pessoas precisam de tratar da saúde delas. Então, você vê grandes executivos, grandes líderes com a saúde um fiasco. Aí adoece durante o ano e fala que a responsabilidade foi de quem? Do trabalho? Não, foi dele. Então, cuidar da saúde, fazer todos os seus exames e estar bem. A parte de desenvolvimento intelectual. Poxa, como que você está hoje? O que que te falta? O que que você gostaria de fazer? E aí a gente cria uma planilha mesmo, com metas para 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e 30 anos. Isso é um dos trabalhos que eu finalizo quando você termina as 10 sessões de coaching. E aí aquilo ali vira um mapa para você. Só que a vida, ela não é uma linha de trem. É um mar que você navega. E você tem que saber navegar e ir trocando as coisas. Você sabe qual que é o seu destino. Então, o Alan está com 47 anos. Daqui 30 anos, como você quer estar? Então, eu faço essa viagem no tempo com você. Então, eu digo assim, imagine alguém com 70, você está com 77, né? Daqui 30 anos. Com 77 anos, que você admira, que você tem como exemplo e que você gostaria de estar. Ah, tá, você não tem ninguém. Porque quem é assim não é assado. Então tá, então pega 3. Na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área de qualidade de vida. E forme quem você quer ser. Faça essa viagem. Então, quando eu fiz o meu curso de alta performance em liderança, eu fiz na Espanha. E eu fiz esse exercício. Foi fantástico. De lá para cá, minha vida mudou. Porque quando eu fiz esse exercício de 10 anos, eu consegui enxergar o que eu não queria. Porque a vida que eu estava levando na época não era a que eu ia colher os frutos que eu queria 10 anos depois. E aí eu tomei a decisão, há 7 anos atrás, de pedir demissão do executivo. Eu trabalhava 14 horas por dia. Eu não tinha a menor qualidade de vida. Eu tinha sucesso profissional, eu tinha... fisicamente, eu sempre cuidei muito, né, do meu físico, mas eu ficava exausta, cansada. Eu não fazia as coisas que me davam prazer. Eu não tinha tempo para os meus filhos, eles estavam crescendo. Então, você tem que saber onde que você quer chegar e como você quer chegar. Hoje, eu fiz 51 anos. E eu tomei essa decisão e quando eu pedi demissão do executivo, eu estava na melhor fase da minha vida, profissionalmente. Eu ganhava muito bem, eu estava num alto cargo de executivo e eu tive essa coragem. Por que que eu tive essa coragem? Porque eu olhei para o espelho. Eu fiz esse trabalho de coach na Espanha, não existia nem coach no Brasil.
E eu olhei para o espelho e disse assim, não é isso que eu quero para mim. Então, a gente conseguir fazer esse trabalho é fascinante, porque você tem um mapa que você desvenda ele todo, e aí você faz as suas próprias escolhas. Porque ninguém muda ninguém. É, Você só muda se você quiser. você estava claramente desequilibrada, né? Então, quer dizer, você tem a bola com as 4 divisões. Então, a ideia é você tentar lembrar diariamente da bola e atender as 4 áreas um pouquinho todo dia, é isso? Exatamente. E como você faz isso? Porque a gente esquece. A rotina, o dia a dia, os problemas vão passando por cima de você. Então, a gente faz alguns exercícios, que são algumas dicas que eu dou, para que você, mesmo quando erre, você vai aplicando essas ferramentas. Uma delas, que é da gestão da emoção, chama DCD. É a arte de você mesmo duvidar, é a arte de criticar e a arte de determinar o que você quer. Em qualquer coisa que você faça dentro da sua vida profissional ou da sua vida pessoal, você coloca lá no seu carro lá o DCD, você começa a praticar esta arte de se duvidar de você mesmo. Porque nós temos que treinar as nossas relações, o nosso emocional. E aí você vai errar uma vez, você vai errar várias vezes, né? Mas aí você faz o DCD, você vai lá e conserta. Sim. Entendeu? É muito fascinante. E aí isso entra no autoconhecimento. Porque quanto mais você faz, mais você vê as suas limitações e aonde você precisa de trabalhar. E existem coisas também que às vezes você tem que eliminar da sua vida. Por exemplo, socialmente. Eu sou uma pessoa que conheço muitas pessoas. Nos últimos 5 anos, eu fui mudando os meus hábitos, porque eu queria muito mais qualidade de vida, estar comigo. Então, hoje, eu escolho aonde eu quero estar. Se eu for aceitar todos os convites que eu tenho todos os dias, eu vou viver só para poder ter vida social. Então, não tem jeito. Então, assim, você elegantemente, né, você escolhe, você elege aquilo que vai ser melhor para você. E você também explica às pessoas que naquele momento você não pode. Você tem que saber dizer não, é o não positivo. E a gente não sabe dizer não. Você sabe por que a gente não sabe dizer não? Porque a gente quer ser aceito. Sim, sim. Voltamos. Oi! Graças a Deus. Voltamos. Tá. Pois é, enfim, o Instagram tem essas falhas, né? Mas, Tárcia, então, o que eu estava te falando, assim, só para esperar um pouquinho para o pessoal entrar de novo, são muitos desafios, entendeu? Então, assim, até eu vou usar essa live como uma sessão de terapia, na verdade, mas o número de demandas que a gente tem, como eu estava falando, ele é muito grande, entendeu? Então, existe uma sensação, às vezes, de desespero no sentido de você não conseguir executar todas as tarefas, entendeu? Isso, às vezes, gera ansiedade e coisas que você certamente vai abordar Insônia. então, exatamente, durante a sua exposição, né? Agora, o que eu estava comentando antes da gente parar a live é que nenhum desses aspectos gerenciais ou a importância de um coaching, preparação psicológica e tal, são abordados na faculdade de medicina. Então, na formação médica, você não tem nenhuma noção disso. Você não tem noção de vendas também. Então, nessa parte comercial e gerencial da vida como um líder, você não tem isso, pelo menos na faculdade de medicina, entendeu? Então, assim, isso é uma situação muito complicada, porque você acaba tendo que ou aprender sozinho na marra, né, através dos seus erros e acertos, ou você contrata alguém para te ensinar e resolver, e te ajudar a resolver as questões, como uma pessoa como você, entendeu? Então, acho que essas são as saídas, né? Agora, Tárcia, então, vamos comentar o seguinte. Então, eu vou te dar a palavra, eu vou pedir para você comentar a importância do coaching para o cirurgião plástico e para outros líderes, tá? Eu queria que você, na sua resposta, abordasse 2 fatores. A parte pessoal, obviamente, e a parte profissional, tá? Ok. Então, fica Ok. super à vontade aí. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Tárcia Gonzalez, eu sou psicóloga, palestrante, escritora. Também trabalho com coach,
não só empresarial, também como pessoal. Por quê? Porque a minha formação ela foi multidisciplinar, eu fui executiva durante muitos anos. Então, isso acabou me levando para o desenvolvimento de grandes empresas, no qual eu desenvolvi um trabalho voltado para a liderança. Para quê? Para você alcançar a alta performance. Todo profissional, toda empresa, ela busca entregar para o seu cliente o seu melhor. E isso se chama alta performance. Mas você não tem como fazer isso se você não tiver pessoas ao seu lado e você mesmo, como líder, pronto e apto a isso. Então, o que é realmente o trabalho do coach, que é o trabalho que eu faço? Você mencionou uma coisa muito interessante. Não é só o médico que não recebe esse tipo de instruções dentro da graduação. Nenhum profissional, seja engenheiro, seja médico, seja bancário, administrador, economista, todos passam pelo mesmo problema. Nós tivemos um desenvolvimento nos últimos 30 anos, onde o Brasil começou a crescer, a acelerar. E nesses últimos anos, os profissionais começaram a se destacar. Você pode perceber que as empresas ou os profissionais de sucesso, eles têm aproximadamente entre 50 e 60 anos. Então, ou seja, nós viemos de uma história que no Brasil todo mundo começou a se graduar, ter condições de ir para fora, trazer coisas de fora, como foi o seu caso, e se estabelecer aqui. E aí as coisas começaram a acontecer. O brasileiro começou a ter condição de absorver aquele produto, seja ele na cirurgia plástica, seja ele no seu consultório, ou seja ele dentro de uma empresa, e aí a coisa começou a crescer um pouco desordenada. O que é isso? Você não tem nem processos dentro da sua empresa e nem mesmo processos dentro da sua vida pessoal. E a coisa vai se misturando. Não tem como você ser um dentro do seu negócio e outro dentro da sua casa. Às vezes a pessoa diz assim, tá tudo bem, a sua vida tá indo bem, você tá bem? Ah, não, eu estou bem aqui no trabalho, na minha casa não está nada bem. Isso não é verdade, porque você é continuidade da sua vida pessoal. Então, o que o trabalho do coach, no caso, uma psicóloga, faz a diferença? Quando você tem um coach é o treinador, né? Nós temos 3 coisas aqui importantes a serem esclarecidas. O coach, ele aconteceu no final dos anos 18, 19, 20, a febre do coach. Muitas pessoas começaram a se sentir deprimidas, exaustas, sem conseguir bater suas metas, o número de informação era muito grande, e aí elas se perdiam dentro da sua carreira. E veio dos Estados Unidos para cá, né, da Europa para cá, nos últimos 7 anos, a formação de coach. Só que o Brasil banalizou essa formação. Então, nós temos muitos coaches competentes, mas temos muitos coaches que fizeram cursos de finais de semana, que eram administradores, advogados, até médicos. E aí todo mundo passou a ser coach. Todo mundo passou a querer treinar as pessoas. Então, a gente teve, até no meu livro, eu falo sobre a febre do coach. O que é isso? Nem os jovens sabiam o que queriam ser, nem os adultos, e muito menos as pessoas que já alcançado seu sucesso. Todo mundo passa a entrar dentro de um vácuo e ficam perdidos. Só que nós, brasileiros, nós não temos a cultura da terapia, de ir ao psicólogo. Todo mundo acha que você só vai ao psicólogo quando você tem problema. Ninguém acha que o psicólogo pode ser alguém que vai desenvolver você emocionalmente para que você possa estar mais robusto, mais forte, né, para poder aguentar as dificuldades da vida. Então, o que acontecia? Não, eu não vou para o psicólogo, não tem problema. E o psicólogo passou a ser aquele profissional que só era procurado quando existia uma indicação real. E aí aquilo já era um problema. E o psiquiatra começou a ser muito procurado. Por quê? Porque vieram as doenças do século XX, que foi a ansiedade, as crises de pânico, o excesso de trabalho, o excesso de informação. E ninguém sabia lidar com isso. Nesse buraco, profissionalmente, a gente encontra
um lugar onde entra o trabalho do coach. Tem muito coach muito bom no mercado. Mas o coach, o que ele é? O treinador. Ele necessariamente ele não conhece de pessoas, ou ele não conhece do seu trabalho. Mas ele vai te treinar a sair de uma situação e entrar em outra. O que eu vivenciei durante esses últimos 3 anos? Muita gente indo para coach e aí criando mais angústia emocional, mais problemas emocionais e acabando indo para o psiquiatra e o psiquiatra encaminhando para o psicólogo. Então, eu tenho algumas pessoas que são parceiros e esses psiquiatras, eles precisam do apoio do psicólogo. Porque o psicólogo vai na raiz do problema, ele vai entender o que a pessoa está passando. E aí ele, junto com o psiquiatra que trabalha a questão da medicação, vai tirando a pessoa daquele processo de angústia e de depressão. Isso pode levar 6 meses, 1 ano, até 2 anos. O coach não. O coach ele vem e fala o seguinte: eu vou te fazer um processo de coach. Eu vou te vender um processo de coach. E se hoje você não está feliz na sua carreira, o que você quer ser? Então, ele veio muito nessa direção da carreira, do que você quer ser, como você pode vencer. E as pessoas recém-formadas, pessoas que não tinham certeza da sua profissão, foram em busca desse coach. E esse coach ajudou muita gente, mas também desconstruiu positivamente muitas pessoas que estavam, às vezes, no caminho ou não tinham o talento necessário para aquilo que elas estavam fazendo, a se frustrar mais ainda. Porque o coach fala, é igual um jogo de futebol, né? Vai lá e chuta a bola que você vai fazer gol. Então, a pessoa quer chutar a bola, ela quer fazer gol, mas ela não tem as competências necessárias para aquilo. Ou, às vezes, não tem emocionalmente, ela não está preparada para aquilo. Então, a diferença que eu vejo é que, como eu trilhei toda uma carreira como executiva dentro de empresas, trabalhei com planejamento estratégico, com foco em lideranças, e trabalhar com elas para que elas pudessem encontrar a alta performance de seus liderados, eu percebi que o meu trabalho de coach ele era muito mais valorizado porque as pessoas que me procuravam, executivos, donos de empresa, pessoas que... Se sumiu, Alan, tá me ouvindo? Sumi aqui, né? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só não estou te vendo. Sumiu aqui. O que será que aconteceu? Não sei, ficou tudo lilás. Não, mas vamos continuar. Tá mais bonito assim. Estava dizendo, o meu trabalho focado em grandes empresas, eles tinham como objetivo preparar esses líderes para que eles pudessem encontrar a sua alta performance. E nada mais é do que você se conhecer a si mesmo. Então, quando você vai se conhecer a si mesmo, você tem que ter uma pessoa muito, muito bem desenvolvida no grau emocional para te dar esse amparo. Como eu tenho toda esta formação dentro da psicologia comportamental, da Gestalt, também trabalhando na psicologia corporativa, eu consegui unir esse trabalho de coach com a psicologia com muito sucesso. Então, eu criei um programa. Para quê? Para atender esses líderes que querem encontrar alta performance, mas trabalhando também com princípios, com ferramentas valiosas que o coach trabalha, mas com princípios da psicologia, principalmente da psicologia positiva e da gestão da emoção. Então, eu trabalho o profissional ou a pessoa com os dois olhares, não só daquilo que ela quer realizar, mas como ela vai realizar e de que forma, quais são os pontos de risco que ela tem e quais são os pontos fortes que ela tem que explorar. Entendeu? Sim. Então, assim, na verdade, você ajuda a implantar uma sistematização business, né, na situação, né? E você também dá as ferramentas emocionais, psicológicas, para que o líder consiga encarar melhor as atividades do dia a dia, né? Acho que o coach é isso, ele faz um raio-x geral da situação e aí vai oferecendo ferramentas para que
o líder consiga lidar com todos aqueles fatores que eu expus a você de uma forma mais harmônica. Acho que essa é a ideia, né? Então, fazendo um paralelo até o seu trabalho, né, que eu tive a oportunidade de ver a live ontem, quando você vai tomar uma decisão de uma cirurgia, você tem todo o passo a passo do que você vai fazer. E aí, com todo esse passo a passo nas mãos, você já tem a estratégia e do que você vai fazer. É exatamente o mesmo trabalho que eu faço. Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico daquele cliente. Né? Então, aquele cliente, qual a função que ele hoje desempenha, quais as competências que ele tem que ter, se ele está bem adequado onde ele está. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ansiedade, uma frustração, mas ela não consegue enxergar que faltam competências para ela poder fazer aquilo que ela precisa. Então, e às vezes ela também não quer ouvir o outro, né? Porque o ser humano, ele não quer ser criticado. Ele sempre arruma uma desculpa para a crítica. E a crítica é muito importante, porque ela, bem colocada, ela passa a ser uma ferramenta de construção. Porque, inclusive, você falou ontem, né? Quando você vai para um congresso, você gosta de mostrar os erros. Porque através dos erros que foram duros e foram difíceis, você consegue mostrar o que não deve ser feito. Então, você é um mentor. E isso eu também desenvolvi. Dentro da psicologia, dentro da minha graduação, dentro da área que eu trabalhei e explorando, né, como executiva, grandes empresas, eu desenvolvi não só o coach, mas também uma ferramenta de mentoria. O que é isso? Você dá para o seu cliente 3 ou 4 opções e ele passa a escolher aquilo que ele deseja. Você não vai dizer para ele assim, você vai por esse caminho X, Y ou Z. Você vai mostrar para ele as perspectivas que ele tem. E isso, como que eu faço isso? Você, no caso, faz todos os exames, tomografias, etc. Eu aplico os testes. Todos os testes que eu faço são testes validados e aí eu mostro isso para o cliente. Então, o cliente faz o primeiro encontro, conhece o trabalho, fala as expectativas. Depois, no segundo passo, eu passo por uma bateria de testes com ele e esses testes, eu tenho para ele um resultado. Esse resultado, junto com o meu diagnóstico, eu sento e abro para ele um mapa. Esse mapa, ele vai entender exatamente quais são os pontos que ele tem como líder, que são pontos fortes e pontos de risco. Porque nós não temos nada que não pode ser desenvolvido, mas nós temos pontos de risco. E nesses pontos de riscos, ele vai concordando com esse feedback, normalmente isso acontece, inclusive eu já tive muitos clientes médicos e é muito interessante tratar porque cada pessoa ela é um indivíduo, mas existem coisas parecidas com tipos de profissões diferentes. Então, o perfil psicológico de um médico é diferente de um advogado, que é diferente, por exemplo, de um decorador, entendeu? Então, você percebe isso claramente dentro dos testes. E aí você expõe para o seu cliente quais são os pontos que ele tem de risco e os pontos que ele tem que são fortes. E aí existe uma coisa muito importante que você também colocou, a questão da idade cronológica. As pessoas perguntaram, quando que uma pessoa pode fazer uma cirurgia? Você falou assim, a partir dos 15 anos. Quando que uma pessoa pode fazer um trabalho de coach? Pelo menos a partir dos 18 anos, quando ela já tem essa primeira formação pronta. Ela pode fazer um trabalho para ela poder desenvolver o que ela realmente quer para a vida, fazer um mapa, uma roda da vida, onde ela vai ter mais clareza das escolhas dela. Ela pode fazer durante a vida, ela pode fazer no meio da vida e ela pode fazer também já depois que ela se encontra satisfeita e com um grau de cobrança muito grande. Esses são, assim, os maiores desafios. Porque quando você já está realizado profissionalmente, você precisa de saber administrar a sua vida, que é o que você falou. Nós, como líderes, como mentores, nós somos muito exigidos do outro. Então, todo mundo quer que nós estejamos bem, felizes, né, com tudo em dia. E isso, quando você tem tudo isso, qualidade de vida, âmbito pessoal, de relacionamentos, familiar, profissional, você tem uma demanda incrível em volta de você.
Então, acho que teve um problema de sinal aqui com a Tárcia. Oi, voltou. Voltou. Então, quando você já se encontra nesse período da vida, né, entre 45, 55 anos até 60 anos, você fala assim, poxa vida, eu já me realizei profissionalmente, eu me realizei pessoalmente. Ao contrário, porque nesse momento é a hora que você mais é demandado. E você tem que ter uma estrutura muito forte de se organizar. Porque durante a vida, quando você está buscando, você tem uma rotina que às vezes você fica blindado. E quando você está num outro processo, que você já se encontra como líder e como mentor, você é demandado. E aí você tem que estar muito bem. Aí você tem que usar da inteligência emocional, você tem que usar de ferramentas da gestão da emoção para você dar conta dessa demanda. E não é fácil. Então, primeira coisa que a gente faz é, depois de todo esse diagnóstico, é fazer com que a pessoa se olhe e realmente trace aquilo que ela quer. É muito, muito interessante. Tá, Tárcia, então vamos lá. Começa tudo com a avaliação. Dá uma ideia temporal para a gente, em termos de como que é feito o coaching, então. Você tem ali essa avaliação que demora o quê? 2 semanas? 1, 2 semanas? Não, o primeiro encontro, eu não trabalho por tempo, eu trabalho por encontro. Por quê? Porque as pessoas, como uma consulta que você faz, às vezes a pessoa chega muito bem resolvida, ela sabe o que ela quer. Então, em 1 hora, você explica tudo para ela e pronto, ela não tem nenhuma dúvida. Outra não, outra ela precisa de 2 horas, ela precisa de 3 horas, para que ela consiga se expor. Existem dificuldades diferentes, cada ser humano é um ser humano. Então, eu trabalho por encontros, que ele pode ser de 60 minutos no mínimo, normalmente, até 90 minutos, enfim, até 2 horas. Eu já peguei já a primeira consulta, que já me durou 2 horas e meia, 3 horas. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente fazer um atendimento personalizado. E quantos encontros? São um processo... eu gosto de trabalhar com muita transparência com o meu cliente. Então, eu deixo ele muito à vontade. As pessoas, elas não podem, como processo de psicologia, ficar amarrada em você. Então, o interessante é você entregar para ela o máximo possível de informações para que ela consiga fazer esses exercícios e ficar auto-independente. Ela não pode ser dependente do coach nem do mentor. Ela tem que ter autoconhecimento e seguir sozinha. Então, eu coloco esse processo em 10 encontros. No finalizando esses 10 encontros, ela está apta a seguir, ela sai com todo o material, com essa roda da vida, com todos os testes, com os resultados, com o manual dela, né? Que é o manual dela de vida, do que ela quer, estrategicamente, onde ela quer chegar. E aí, depois, eu fico à disposição. Quando ele precisa, quando o cliente precisa, de acordo com pontualmente uma dúvida ou não, ele retorna e faz uma consulta esporádica. E Tárcia, essas 10 sessões, o que é? 1 por semana, é isso? Eu gosto de trabalhar, no máximo, de acordo com a disponibilidade do profissional, com encontros quinzenais. Mais do que isso, impossível. Quanto mais próximo os encontros forem, melhor. Por quê? É como você ir na academia, né? Se você vai na academia 1 vez por mês, você nunca vai ter resultado. Então, se você se encontra comigo 1 vez por semana e durante esse processo você tem algumas tarefas a serem feitas, alguns exercícios, você tem que me dar feedback, eu deixo um canal aberto com o meu cliente, aonde ele tem acesso a mim durante esse período de ausência de 1 semana, para que ele possa perguntar alguma dúvida que ele queira, mas eu passo alguns exercícios para que ele possa fazer. Quando ele volta 1 semana depois, está tudo muito fresco, está muito fácil da gente dar continuidade. Sim. Até 15 dias, dependendo do perfil, a gente consegue trabalhar assim. Mas quando passa de 15 dias, a gente tem um risco de perder o trabalho. E aí ter que recomeçar. Então, a minha indicação é que sejam encontros semanais durante 10 sessões. Então, a gente teria aí pelo menos 2 meses e meio de trabalho. Uhum. Então, vejam que assim, é um processo tipo academia, tem que ter assiduidade, né? Senão não...
Não vai, Tem. né? E aí, como o brasileiro em si, né, às vezes é meio enrolado, e o ser humano também foge, né, das suas dores, existem sessões, às vezes, que as pessoas não querem fazer. Então, assim, eu pego pesado, porque a transformação, ela não tem jeito de vir se você não fizer ela através do exercício diário, né? Então, se eu dou um exercício para você fazer. Então, é mais ou menos, lembre-se da academia. Não adianta você querer estar com a sua saúde em dia se você não praticar o exercício físico. Não vai descer do céu alguém que vai ficar com o seu físico perfeito. E o seu emocional, o seu mental é a mesma coisa. Ele é trabalhado todo o tempo. Então, eu falo assim, olha, primeira coisa, você realmente quer se transformar? Porque se você vier, o meu sucesso é a sua transformação. Então, as coisas que têm que ser ditas, elas vão ser ditas. Porque você está Entendi. me contratando para isso. Né? Eu Tá, não vou ficar ali fazendo meio de campo, nem adulando ninguém. Então, tá. Então, tudo é dentro dos fatos, né? Dentro dos testes, dentro do diagnóstico. tá, então agora a gente vai se divertir um pouquinho, porque eu vou te colocar algumas situações práticas, tá? Então vamos lá. Tá. E eu vou te colocar algumas impressões pessoais. Por exemplo, no consultório, qual que é a minha impressão pessoal? Quanto mais sistematizado for o consultório, quer dizer, quanto mais padrão você tiver nas condutas de vendas, administração, etc., menor é o estresse do líder, na minha opinião. Segundo, eu acho que pessoas que são muito centralizadoras, Tárcia, e muito detalhistas, muito perfeccionistas, têm uma tendência a sofrer mais, né? Porque eles têm um pouco de dificuldade de delegar, né? É Só verdade. que aí, qual que é o problema? Quando você quer delegar, você tem que ter gente de confiança para que você fique tranquilo de delegar, certo? Porque senão o serviço não sai, né? Então, assim, o que eu vejo no consultório são essas duas coisas: a importância da sistematização e a importância de você ter funcionários de confiança para que você possa delegar, né, sem sofrer, tá? Para que você, se você for muito perfeccionista ou centralizador, para que você não sofra tanto, né? Então, essas são as minhas impressões do consultório, quer dizer, dessa parte business da coisa. Você tem algum comentário a fazer? Tenho. Fantástico isso que você me colocou e você vai ficar um pouco surpreendido com a minha resposta. A questão da confiança, ela é muito importante, sim, mas ela não é primordial. Vou te explicar por quê. Você precisa de ter pessoas competentes. A confiança você vai guardar para os seus relacionamentos. Profissionalmente, as pessoas que trabalham com você, elas foram contratadas porque elas são competentes para fazer o que ela faz. Então, ela tem que te dar uma entrega profissional. Quando alguém te chega na sua clínica e te contrata, ela tem todas as questões da empatia, ela vai criar um vínculo de confiança, mas, em primeiro lugar, ela vai te contratar porque você sabe o que você faz. Não, sim, mas Tarso, ela vai confiar em você por causa da sua competência. Da Então, sua por exemplo, competência. o que acontece? Eu tenho pessoas extremamente competentes no consultório que fazem com que eu consiga me afastar um pouquinho, confiando de que as coisas estão acontecendo, né? Mas isso porque elas são competentes. Agora, o grande desafio do líder, na minha opinião, Tarso, é que, infelizmente, a gente comentou isso na live de vendas, mesmo você tendo uma equipe competente e confiando nelas, aquele ditado do que o boi só engorda sob os olhos do dono, né? Mesmo assim, o líder precisa estar a par de tudo, não tem jeito. Então, o líder não pode simplesmente pegar e delegar tudo para a equipe enfim, e abstrair, entendeu? Eu acho que, não sei, eu não sei a sua impressão disso que eu estou falando, mas eu sinto que eu preciso sempre estar lá supervisionando para ter certeza que está tudo ok. Não sei se é correto isso ou se é uma herança do meu perfeccionismo. É, a minha experiência é com grandes empresas. Então, nas grandes empresas, mesmo que você seja idealizador da empresa e do negócio, chega a um certo ponto
imagina uma grande empresa. Imagina a maior empresa que você conhece, seja o que for. O proprietário, o idealizador, ele não consegue, chega a um ponto que ele não consegue mais ter os olhos dele em todas as Sim. ações. Então, você precisa de entender que se você quer manter o seu negócio do tamanho que ele está, você tem um preço a pagar, mas você escolheu isso e você vai conseguir fazer tudo. Você vai conseguir olhar todo mundo. Mas se você dá um outro passo, vamos supor que você queira ter clínicas mais no Brasil ou queira estar no exterior, aí você não vai viver? Como é que você vai fazer? Então, você tem que ter métodos. Quais são esses métodos? São métodos de controle que você só precisa passar a vê-los entre 2 a 3 dias por mês. Porque aquele não é o seu negócio. Vamos falar, por exemplo, área financeira. A área financeira é onde mexe no bolso. Você está trabalhando, 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 e o dinheiro está indo embora, está indo embora, está indo embora. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter um sistema, onde é um RP, onde tudo vai ser lançado, onde você vai fazer tudo com nota, onde você vai conferir esse faturamento, onde você vai ver se foi feito o pagamento de impostos e qual foi o seu resultado líquido. Ponto. Isso é uma página. E isso é uma reunião por mês. É o que hoje eu faço em algumas empresas que eu trabalho como consultora. Não só como consultora, mas também dentro de conselhos como conselheira. O conselho se reúne 2 dias por mês. E nesses 2 dias, nós conseguimos verificar em algumas companhias que eu trabalho, por exemplo, uma delas tem 22 filiais no Brasil. Eu consigo saber o que está acontecendo em todas elas. Tá, como você consegue fazer isso? Porque nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, você tem que ter um sistema que vai controlar essas coisas que não são o seu negócio. Área financeira, contábil, número de ligações, visitas, clientes, pacientes, cadastros, tudo isso tem que estar ali dentro do sistema. E aí você, sabendo sistematizar isso, a gente vai evoluindo, né? Ninguém sabia fazer live, hoje todo mundo está sabendo, né? Não, Não é sei, tá verdade? certo. Não, ok, mas o líder precisa analisar esses números, né? O líder Ele tem que ficar de olho precisa, nos resultados. tem, mas ele não precisa mais de 2 dias para fazer isso. Se Entendi. você fizer isso todos os dias, você vai deixar de ser o mais importante que você é. Entendeu? Seu negócio é o quê? É cirurgia, é estudar, é buscar novas tecnologias, é viajar e estar em congresso. Você não pode se preocupar com isso, mas você tem que ter sistemas. E isso só a tecnologia nos traz. No passado, era assim, ó, era na mão. Era você Sim. conferir ficha, era você ver se entrou, se não entrou, era pegar saldo bancário. Hoje não, a conta tem que fechar. Entendeu? Então, a área de tecnologia hoje, ela é a mais importante de qualquer negócio. Porque se você tem um sistema de tecnologia que controla esse tipo de coisa, você precisa de trabalhar apenas a cultura. A cultura da empresa é o quê? Como que você quer que seus clientes sejam atendidos? Como que você quer treinar as pessoas? Qual a impressão que você quer que o seu cliente saia de dentro da sua clínica? Quais os serviços que você vai oferecer? E aí também parte para a área financeira. Por quê? Porque muita gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e não faz conta. Então, ou seja, quanto que você quer no final? Qual é o líquido que você quer no final? Porque se você cresce, 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 tem um monte de trabalho e sobra no final menos do que você ganhava antes, será que valeu a pena crescer? Uhum. Então, isso Sim. mudou muito, esse capitalismo mudou muito. Você não precisa de ser gigante, você precisa de ter resultados. Então, como eu trabalhei durante 12 anos na área financeira, isso também agrega valor à minha consultoria, ao meu trabalho de coach, porque eu sei fazer toda a análise financeira, trabalhei na área também de tecnologia, na área de gestão de pessoas, que eu ganhei vários prêmios. Então, durante os últimos 30 anos da minha vida, eu dediquei à área empresarial. Quando eu fiz a escolha, 7 anos atrás, de pedir a demissão como executiva, eu comecei a desenvolver uma nova carreira, que hoje eu faço, que é esse trabalho direto com empresas, onde eu posso atuar no resultado das empresas através das lideranças, ou através também do
do individual, né? Eu faço tanto o treinamento das equipes, do coletivo, quanto também do individual. E isso tudo passa pela liderança, porque dentro da liderança nós temos 4 pilares. E aí a gente tem que identificar esses pilares. E a gente tem que saber que cada líder, ele é bom em alguma coisa. Em outra coisa que ele não é bom, que a gente chama de ponto de risco, ele tem que escolher se ele quer desenvolver ou não. Por exemplo, pessoas que lidam com arte, né? Arquitetos, músicos, eles não conseguem trabalhar na área financeira. Eles não conseguem entender números. E aí a pessoa já está com 40 anos. Aí eu pergunto para ela assim, você quer aprender isso ou você quer aprender a fazer a leitura do básico? Ela fala assim, eu quero aprender a fazer a leitura do que eu preciso saber, o resto eu não quero. Aí ele vai contratar um profissional, aí é o detalhe que eu te falei, não da sua confiança, mas isso é um grande erro, porque as pessoas acham que contratar um profissional da confiança é o amigo do amigo, é o indicado, é a da família, entendeu? Aí você cria uma expectativa que aquela pessoa vai cuidar do mais importante, que é o seu financeiro. Aí dá um problema lá, aí fala assim, não, mas ela era da minha confiança. Não, eu sei, ela continua sendo sua confiança, mas ela não tem a competência. E quando a gente fala de competência, não tem problema nenhum. Todo mundo é competente em alguma coisa e não é competente em outra coisa. Mas a gente tem que assumir para nós mesmos, como líderes, o que a gente não tem de competência. E delegar. Aí não tem esse negócio de centralizar. Você tem que delegar para quem tem. O que eu aprendi, Tárcia, que eu queria passar aí para os internautas, tem vários médicos assistindo a gente, é que assim, dentro dessa área de administração, eu entro totalmente nisso que você falou, de não querer, enfim, mexer com essa parte financeira. Eu não consigo também. Então, a mensagem que eu queria passar é que, assim, infelizmente, demora um certo tempo para você conseguir formar uma equipe coesa. Quando você encontra esses profissionais, você deve usar técnicas de gestão para manter essa equipe que você tem, especialmente mantendo eles motivados para que eles continuem na empresa, né? Então, demora um certo tempo para você achar essa equipe. E eu acho absolutamente crucial que as contratações sejam bem feitas, entendeu? Porque se você contratar mal, você acaba perdendo muito tempo até contratar outra pessoa. Então, assim, existem várias nuances de administração que precisam ser aprendidas. E hoje eu prefiro, Tárcia, contratar uma pessoa profissional para dar toda uma assessoria ali no consultório, para fazer uma análise geral, do que ficar batendo cabeça, entendeu? Então, assim, eu queria só passar essas visões que eu tenho e, especialmente, também contratar especialistas na área que você precisa, entendeu? Então, óbvio, se você precisa de uma pessoa de financeiro, que seja uma pessoa que sabe fazer isso, entendeu? Não tentar tapar buracos colocando, sei lá, uma fisioterapeuta para fazer a limpeza, por exemplo. Acho que não é bem por aí. Então, assim, tem várias técnicas ou táticas de business, de administração que você tem que aprender. Então, eu não sei, eu hoje, como eu aprendi muito tomando na cabeça, eu prefiro contratar uma consultoria profissional para ensinar isso desde o começo da carreira, né? Você está certíssimo, não só na sua área, mas em todas as empresas, seja ela pequena, média e grande. Né? Eu fiz mais de 5.000 entrevistas durante a minha carreira. Então, eu consigo fazer essa leitura. Hoje eu presto esse trabalho de assessoria, muitos executivos que me conhecem, eles fazem todo o processo de seleção e depois pedem para eu poder analisar os 3 últimos currículos. Sim, então, eu faço as 3 últimas entrevistas com 3 currículos e aí eu dou esse feedback também. É uma outra assessoria que eu presto. Sim. E eu tenho muita alegria de falar que, assim, é claro que às vezes não dá certo, é óbvio, isso nós estamos tratando de ser humano, não é uma matemática, mas existem formas de você minimizar o erro, sabe? Sim. Então, assim, tem inclusive esses próprios testes.
os mesmos testes que a gente pode aplicar dentro de um trabalho de coaching, você deve aplicar em todos eles quando você vai fazer uma decisão final. São coisas muito sutis que às vezes você não pergunta ou você não percebe. Além das competências que a pessoa tem que ter e são comprovadas, ela tem que ter também questões que são alinhadas com aqueles objetivos que você tem. Né? Então, você não adianta contratar uma pessoa que os valores são diferentes dos seus valores da sua empresa. Então, qual é o objetivo da sua empresa? Por que a sua empresa existe? Qual é a missão dela? Essa pessoa ela está vindo de encontro a isso ou não? Então, ela tem que também ter essa sintonia com a cultura do seu negócio, independente de qual seja o negócio. Então, contratar é fundamental. Então, vejam aí o grau de especialização e a complexidade. Quer dizer, então, assim, eu acho que você tem que ter um treinamento para o pessoal de vendas, você tem que contratar adequadamente, você tem que contratar os especialistas. Então, tem tanta coisa fora aí da área da medicina que realmente o que eu sugiro para quem está nos ouvindo é a contratação de um profissional para ajudar o cirurgião a encarar essa parte do consultório. Mas eu queria mudar de assunto agora, Tati, e falar o seguinte. Bom, eu estou com 47 anos, eu tenho filhos pequenos, né, que inclusive eu estou servindo de professor para eles no esquema online aqui de aprendizado que eles têm na escola. Eu tenho meus pais e a gente sabe que eles vão ficando velhinhos, eles viram crianças também. Aí tem todos aqueles problemas que eu te falei. Eu tenho que administrar o consultório, enfim, eu tenho que manter minha condição física, tenho que manter minha cabeça no lugar. Então, conta um pouquinho pra gente. Como é que você administra essa parte pessoal quando você tem tanta coisa acontecendo que você acha que você não vai dar conta? Dá umas dicas pra gente. Bom, a primeira coisa é você dividir mesmo em áreas, né? A gente faz assim uma roda que são 4 áreas, que são a roda da vida. A primeira, ela é pessoal, a segunda, profissional, a terceira, qualidade de vida e a quarta, área de relacionamentos. E uma tem que estar engajada na outra como uma engrenagem. Mas você tem que atender todas as áreas. Então, a primeira coisa é você entender que não adianta você colocar mais de 3 metas em cada área por ano, porque você vai se frustrar. Então, dá um tiro no seu pé. Então, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero me desenvolver intelectualmente, fazer 3 cursos, eu quero profissionalmente fazer também não sei quantos congressos, eu quero isso. Ou seja, você chegou no começo do seu ano, você já quer tanta coisa que você se perde. Então, eu faço esse mapa. Esse mapa da roda da vida, eu pego lá a área pessoal e nós vamos linkar 3 coisas. Saúde. Como está a sua saúde? Primeira coisa. Independente se você trata de saúde ou não, as pessoas precisam de tratar da saúde delas. Então, você vê grandes executivos, grandes líderes com a saúde um fiasco. Aí adoece durante o ano e fala que a responsabilidade foi de quem? Do trabalho? Não, foi dele. Então, cuidar da saúde, fazer todos os seus exames e estar bem. A parte de desenvolvimento intelectual. Poxa, como que você está hoje? O que que te falta? O que que você gostaria de fazer? E aí a gente cria uma planilha mesmo, com metas para 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e 30 anos. Isso é um dos trabalhos que eu finalizo quando você termina as 10 sessões de coaching. E aí aquilo ali vira um mapa para você. Só que a vida, ela não é uma linha de trem. É um mar que você navega. E você tem que saber navegar e ir trocando as coisas. Você sabe qual que é o seu destino. Então, o Alan está com 47 anos. Daqui 30 anos, como você quer estar? Então, eu faço essa viagem no tempo com você. Então, eu digo assim, imagine alguém com 70, você está com 77, né? Daqui 30 anos. Com 77 anos, que você admira, que você tem como exemplo e que você gostaria de estar. Tá, você não tem ninguém, porque quem é assim não é assado. Então tá, então pega 3. Na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área de qualidade de vida. E forme quem você quer ser. Faça essa viagem.
Então, quando eu fiz o meu curso de alta performance em liderança, eu fiz na Espanha. E eu fiz esse exercício. Foi fantástico. De lá para cá, minha vida mudou. Porque quando eu fiz esse exercício de 10 anos, eu consegui enxergar o que eu não queria. Porque a vida que eu estava levando na época não era a que eu ia colher os frutos que eu queria 10 anos depois. E aí eu tomei a decisão, há 7 anos atrás, de pedir demissão do executivo. Eu trabalhava 14 horas por dia. Eu não tinha a menor qualidade de vida. Eu tinha sucesso profissional, eu tinha... fisicamente, eu sempre cuidei muito, né, do meu físico, mas eu ficava exausta, cansada. Eu não fazia as coisas que me davam prazer. Eu não tinha tempo para os meus filhos, eles estavam crescendo. Então, você tem que saber onde que você quer chegar e como você quer chegar. Hoje, eu fiz 51 anos. E eu tomei essa decisão e quando eu pedi demissão do executivo, eu estava na melhor fase da minha vida, profissionalmente. Eu ganhava muito bem, eu estava num alto cargo de executivo e eu tive essa coragem. Por que que eu tive essa coragem? Porque eu olhei para o espelho. Eu fiz esse trabalho de coach na Espanha, não existia nem coach no Brasil. E eu olhei para o espelho e disse assim, não é isso que eu quero para mim. Então, a gente conseguir fazer esse trabalho é fascinante, porque você tem um mapa que você desvenda ele todo e aí você faz as suas próprias escolhas. Porque ninguém muda ninguém. Você só muda se você quiser. Você estava claramente desequilibrada, né? Então, quer dizer, você tem a bola com as 4 divisões. Então, a ideia é você tentar lembrar diariamente da bola e atender as 4 áreas um pouquinho todo dia, é isso? Exatamente. E como você faz isso? Porque a gente esquece. A rotina, o dia a dia, os problemas vão passando por cima de você. Então, a gente faz alguns exercícios, que são algumas dicas que eu dou, para que você, mesmo quando erre, você vai aplicando essas ferramentas. Uma delas, que é da gestão da emoção, chama DCD. É a arte de você mesmo duvidar, é a arte de criticar e a arte de determinar o que você quer. Em qualquer coisa que você faça dentro da sua vida profissional ou da sua vida pessoal, você coloca lá no seu carro lá, o DCD, você começa a praticar esta arte de se duvidar de você mesmo. Porque nós temos que treinar as nossas relações, o nosso emocional. E aí você vai errar uma vez. Você vai errar várias vezes, né? Mas aí você faz o DCD, você vai lá e conserta. Sim. Entendeu? É muito fascinante. E aí isso entra no autoconhecimento. Porque quanto mais você faz, mais você vê as suas limitações e aonde você precisa de trabalhar. E existem coisas também que às vezes você tem que eliminar da sua vida. Por exemplo, socialmente. Eu sou uma pessoa que conheço muitas pessoas. Nos últimos 5 anos, eu fui mudando os meus hábitos. Porque eu queria muito mais qualidade de vida, estar comigo. Então, hoje, eu escolho aonde eu quero estar. Se eu for aceitar todos os convites que eu tenho todos os dias, eu vou viver só para poder ter vida social. Então, não tem jeito. Então, assim, você elegantemente, né, você escolhe, você elege aquilo que vai ser melhor para você e você também explica às pessoas que naquele momento você não pode. Você tem que saber dizer não, é o não positivo. E a gente não sabe dizer não. Você sabe por que a gente não sabe dizer não? Porque a gente quer ser aceito. Sim, sim. Né? Então, alguém vem falar para você assim, você pode fazer isso? Hoje, por exemplo, eu disse um não. E um não positivo. Por quê? Eu decidi, igual esse negócio da live. Cansa, gente, é difícil. A gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente tem que... A energia da gente, a gente tem que doar. Então, se eu for aceitar todos os convites, eu vou viver só para isso? Eu não posso. Então, eu recebi um convite hoje de uma pessoa muito querida e eu disse assim, olha, eu só vou fazer 2 vezes por semana e na semana que vem eu já tenho 2 marcadas. Então, com todo o meu carinho, muito obrigada pelo convite, mas eu não vou poder fazer. Então, é isso, é você saber falar não. Ela não vai ficar chateada comigo, não vai ficar triste comigo, mas eu vou ficar mais feliz comigo se eu souber falar não. Entendeu? A minha experiência, Tárcia, com esse management, né? Todo esse gerenciamento de tudo que acontece, é que assim, eu acho que você tem que estabelecer prioridades de uma forma muito clara, né?
isso que você falou é absolutamente fundamental, o dizer não. E esse dizer não, ele corre paralelo a se colocar em primeiro lugar, no sentido de não fazer coisas que te violentem, né? Psicologicamente. Então, o que eu procuro fazer eu procuro colocar prioridades absolutas, sendo que a saúde é a primeira coisa que é importante, tanto física quanto mental. Aí eu faço aquela analogia ao avião, né? Que eles sempre falam que quando tem alguma despressurização ali, você tem, quando a máscara cai, você tem que primeiro colocar em você para depois colocar nos outros, né? Exatamente. Então, assim, se você não estiver bem, você não vai conseguir dar atenção para os seus filhos, você não vai conseguir cuidar dos seus pais e muito menos dos seus pacientes, entendeu? Então, eu talvez mudei isso um pouco nos últimos anos, porque eu me doava muito antes e eu tinha, só que aí eu pagava a conta do meu lado. Então, hoje, o que eu faço? Eu coloco como prioridade absoluta a realização de exercícios físicos, né? Para que eu esteja bem, 30 a 60 minutos por dia. E eu pego 30 a 60 minutos por dia, Tárcia, e eu estudo a parte emocional, entendeu? Emocional e espiritual. Você falou do DCD, enfim, eu amo Augusto Cury, inclusive estou fazendo um curso de gestão online dele, e ele tem essas técnicas comportamentais justamente para ajudar. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa apostila da gestão de emoção e eu gasto 30 minutos por dia lendo isso, alguma parte, para que você faça uma nutrição ali da sua cabeça, a parte psicológica e emocional, né? Então, eu acho que a questão do equilíbrio, ela é fundamental, mas você tem que colocar ali as suas prioridades. Dentro dessa área de saúde, a boa alimentação também, para que você se cuide bem. É verdade. E você tem que colocar os limites mesmo, entendeu? Tipo, eu coloquei lá para as minhas coordenadoras lá do consultório, eu falei assim, gente, é o seguinte, eu vou atender das 9 às 18 horas e acabou, sem exceção, porque depois tem esporte e depois tem meia hora de parte psicológica, né? Então, assim, eu acho que o coach ele é muito importante para ajudar na organização também. Disciplina. Dessa parte psicológica, para que você consiga lidar com a sua vida extra-business, entendeu? Mas você já é um homem muito disciplinado, né? Porque você precisa disso para exercer o seu trabalho, né? Você tem que acordar de madrugada, ir para o hospital, então você tem que estar bem. Faz parte da sua rotina estar bem. Como é que você vai entrar numa sala de cirurgia se você não estiver bem? Mas não essa verdade que está com você não é da grande maioria, né, Alan? Infelizmente, você vê aí médicos obesos, você vê médicos com problemas emocionais, né? Você vê médicos com depressão. Em que ponto foi que ele esqueceu de olhar para ele? Que ponto foi que ele esqueceu de botar máscara nele primeiro? Né? E por que ele esqueceu de fazer isso? Então, isso tudo a gente se desvenda dentro desse processo de mentoria. Você falou sobre o Dr. Augusto Cury, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, que foi, inclusive, que fez o prefácio do meu livro, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como mentor. Então, eu desenvolvi todas as técnicas de gestão de emoção. Então, como você, né, dentro da sua especialidade, desenvolveu várias técnicas e você atua de acordo com o paciente, eu desenvolvi também várias técnicas durante esse processo. Então, eu aprendi tanto a psicanálise, que eu fiz 12 anos, depois eu fui para comportamental, porque dentro das empresas o comportamental ela é mais fácil de se aplicar. A parte de Gestalt também, eu me aprofundei bastante. Depois eu comecei a trabalhar com a psicologia positiva, que é muito importante. E no Brasil, essa leitura da psicologia positiva veio com o trabalho da gestão da emoção, que é uma teoria que foi criada pelo Dr. Augusto Cury, que ele reuniu todas as teorias, e dentro dos livros dele, que são livros muito interessantes, mas que pouquíssimas são as pessoas que às vezes conseguem
entender exatamente o que ele está dizendo, ele coloca todas as técnicas, porque ele, por muito tempo, ele quis publicar o trabalho dele e não conseguiu. E aí ele mudou para uma forma de romance. Então, dentro das histórias e do romance, ele vai ensinando cada uma das técnicas, por exemplo. Então, tem o DCD, tem a mesa redonda do eu, né? Então, tem todos esses trabalhos, tem a âncora, o efeito âncora que você tem muitas vezes quando te puxa para baixo e você não consegue sair dele. Então, são técnicas, todas elas que eu aplico de acordo com cada caso. Eu acho que, assim, como o tema é cirurgia plástica, eu queria só realmente passar essa mensagem para colegas, os médicos que estão nos assistindo, que, assim, eu acho que para você ter sucesso na tua profissão, é evidente que nenhum de nós está com a vida perfeita, a gente sempre pode melhorar, né? Mas, em resumo, o que eu acho que é fundamental? Nessa parte do consultório, que você tenha uma assessoria profissional te ajudando, como você, né, no caso, nessa parte de vendas, nessa parte de escolher e treinar os profissionais, e implementar sistemas de funcionamento para que você tenha o mínimo de desvios possíveis que possam causar estresse, tá? Então, essa é a questão na empresa. Agora, do ponto de vista pessoal, eu acho absolutamente crucial, Tárcia, que seja incorporada na rotina essa parte dos exercícios físicos, da gestão psicológica, né? E essa questão, essa disciplina de ter horários, de certa forma, rígidos, para que tudo seja feito, né? Para que você consiga fazer tudo, todas essas... para que você consiga acomodar todas essas vertentes em um dia só. Né? Então, E, acho assim, para finalizar, eu sugiro também, que é uma coisa muito importante trabalhar no campo profissional, é você ter a gestão da sua carreira. Até onde você quer ir, porque isso tem que estar nas suas mãos, e não na mão da demanda do mercado. Né? Então, o mercado está te pedindo, e daqui a pouco você é engolido. Então, o mercado está sempre te pedindo. Então, você tem que saber qual que é o seu propósito. Aqui veio e até onde quer ir. Porque o profissional, ele te engole, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu estava no ápice da minha carreira, ganhando muito bem, reconhecimento, sucesso total, mas eu tinha consciência, mas eu não conseguia largar tantas as responsabilidades que eram me dadas. E aí eu descobri uma coisa, o que é urgente? Porque todo mundo queria falar comigo. Alan, eu tinha 3 telefones. Eu tinha um rádio, que era Nextel, e 2 telefones celular. Como que eu vivia? Era assim o tempo todo, entendeu? Não tinha jeito. Aí um dia eu dei um basta. Eu falei assim, chega, eu vou viajar. Eu desliguei todos os telefones, peguei um avião e viajei. Aí foi que eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu entendi o que era urgência. A urgência é a vida. E ela é uma só, né? Então a gente tem que viver. Então, mas aí que vem uma discussão muito interessante, Tárcia, porque acontece é que nós somos vítimas da estrutura da nossa sociedade. Porque a estrutura da sociedade, ela prega ou ela insere nas pessoas essa história do quero mais, do consumismo. Então, as pessoas, elas querem cada vez mais, e aí acontece isso que você comentou. E aconteceu comigo também. O consultório começou a crescer de uma forma tão assustadora, eu comecei a ter um volume tão grande de cirurgias, que eu não conseguia mais fazer esportes, né? E aí, como diz o Dalai Lama, quanto mais você tem, mais problemas você tem, né? Então, o que acontece? Ficou difícil de administrar tudo, então, o que aconteceu? Eu fui para o outro lado. Então, hoje, eu acho que eu prefiro fazer uma coisa um pouco menor de volume, de complexidade, mas atender de uma forma mais artesanal, de forma que eu tenha mais tempo para nutrir aqueles outros lados que são muito importantes. E o Augusto Cury diz muito isso, né, Tárcia, que não é o dinheiro que vai te trazer a sua felicidade. São as coisas simples. É o amor, é o contato com seus filhos, né? É a natureza, saúde, é o seu a família, olhar, a natureza. Exatamente. Então, a única pena é que a gente acaba descobrindo isso normalmente numa idade um pouco mais avançada, né? Então, tem 1 minuto para a live terminar.
Então, deixa eu só concluir isso e a gente abre para as perguntas. Mas aí, Tarso, o que que é o negócio? O que que eu fiz hoje? Eu marquei uma reunião com a diretora da escola dos meus filhos, né? Por quê? Porque eles vão o que o Augusto fala muito bem das escolas é que as escolas elas pegam e enchem as pessoas de informação, mas elas pecam muito nessa formação do eu, da parte psicológica. Então, eu acho que é muito importante as escolas já ensinarem esse desenvolvimento pessoal, a importância da aquisição dessas ferramentas psicológicas, já quando a pessoa é criança, para que ela não desenvolva todos esses transtornos que a gente vê hoje, ansiedade, depressão, etc. Então, assim, eu vou conversar com a diretora da escola para ver se ela implanta esse sistema dele na escola. Então, inclusive ele já tem esse sistema em algumas escolas, que vira uma matéria, né? Vai cair aqui, Tati.